Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer mini pizzas com uma massa básica e 5 opções de recheios. Essa massa ela é perfeita para qualquer tamanho de pizza. E fica comigo até o final, porque eu vou te ensinar como fazer 67 mini pizzas com 1 kg de farinha de trigo. Vamos lá para a nossa maravilhosa receita? Eu vou passar no lado mais grosso do ralador 500 gramas de queijo mussarela. Quando você for fazer a sua produção de mini pizzas, a primeira coisa que você tem que fazer são os recheios e o molho. Você tem que deixar tudo pronto. Imagine que você esteja com toda a sua massa aí já cortada no tamanho que você escolheu, ou mini, ou brotinho, ou grande, e de repente você ainda tenha que preparar o molho, o frango, processar o queijo, o presunto, cortar as calabresas. Imagina só. Então, primeiro, tudo isso aqui. A quantidade dos recheios eu vou deixar escrita na descrição do vídeo. Vou mostrar para vocês como que eu faço esse molho. Vamos lá, para o passo a passo desses 2 ingredientes aqui. E esses outros aqui a gente já compra pronto, né, pessoal? Aqui eu tenho uma cebola e um dente de alho. Eu ralei a cebola no lado mais grosso do ralador e o alho no lado mais fino do ralador. Uma colher rasa de sal, uma colher de sopa rasa de açúcar, um tomate e eu cortei ele em cubos e removi as sementes. Uma colher de sopa rasa de manjericão desidratado. Se você não tiver o manjericão desidratado, você pode colocar o manjericão natural, fica maravilhoso. E 100 ml de extrato de tomate. É extrato mesmo, viu, pessoal? Não é um molho, não. Vou precisar também de 150 ml de água e eu vou refogar a cebola e o alho com 3 colheres de sopa de azeite. Coloquei no olhômetro mesmo, viu, pessoal? Mas anote aí no seu caderninho. 3 colheres de sopa de azeite. Observe o passo a passo. Cozinhe o molho por uns 5 minutos em fogo baixo. O nosso molho já está no ponto. Desligue o fogo. E esse é o ponto do molho. Olha só. Lindo o molho, né, pessoal? Agora deixe esfriar. Pessoal, esse molho é tão saboroso. Vocês vão amar. O tempero do frango, você pode fazer qualquer um aí de sua preferência. Aqui eu vou usar um tomate e uma cebola, ambos estão cortados em cubinhos. Um dente de alho, ralado no lado mais fino do ralador, uma colher rasa de colorau e uma colher rasa de tempero completo. Aqui eu tenho 500 gramas de filé de peito de frango e uma colher de sopa de vinagre. O frango, anote essa dica aí no seu caderninho porque ela é muito importante. Corte ele em cubos. Observe aqui, ó, as fibras da carne. Isso vai facilitar quando você for desfiar para colocar por cima da pizza. Porque se você cozinhar o peito de frango grande, as fibras, elas não vão ficar em um padrão para você colocar ali em cima da pizza. O frango já está higienizado. 2 colheres de sopa de azeite. Tampe e deixe descansar por uns 10 minutos. Depois de 10 minutos, eu vou colocar para cozinhar no fogo baixo com 250 ml de água. Passado esse tempo, agora eu vou colocar a água, fogo baixo. Se você quiser cozinhar na panela de pressão, também pode, não tem problema nenhum. É só você ter cuidado aí, porque a panela de pressão ela é bem rápida, para que o frango não fique desmanchado.
O nosso frango já está completamente cozido. E olha só. Coloque o frango em uma vasilha com ele ainda quente, tá? E esse caldo aqui, ele está bem temperado, não descarte ele. Você pode colocar em uma canja, em uma sopa, fica muito bom. E é isso que eu vou fazer mais tarde. E agora eu vou passar no processador. Se você não tiver o processador, você não vai deixar de fazer. Você vai amassar, porque ele é muito fácil. E faça isso com ele ainda quente. Vocês vão perceber que é fácil fazer isso aqui com o frango ainda quente. Olha só. Gente, que frango cheiroso, viu? Não processe até virar um creme. A textura é essa aqui, olha. Você vai processar grosseiramente. Eu coloquei 200 gramas de requeijão cremoso dentro do saco para confeitar. E a calabresa, você pode escolher essa daqui, que é uma calabresa fina, ou você pode escolher essa daqui, que é a calabresa tradicional, com tamanho maior. Vou usar também tomate cereja e manjericão. A receita da massa, ela é muito fácil e prática. Só observe o passo a passo para que você não erre aí. Aqui no liquidificador eu tenho 400 ml de leite. Uma colher de sopa de sal. Anote aí no seu caderninho. 10 gramas de sal. 2 ovos. 15 gramas de fermento biológico seco. É um pacotinho e meio, viu, pessoal? Aqueles pacotinhos de 10 gramas, sabe? 3 colheres de sopa de açúcar, que equivale a 30 gramas de açúcar, 120 gramas de margarina e 1 quilo de farinha de trigo sem fermento, e use uma farinha de trigo de boa qualidade. Eu vou colocar tudo aqui no liquidificador. Agora eu vou bater, mas antes disso, eu quero que você anote aí no seu caderninho uma dica que faz com que a massa fique com um sabor todo especial. E não conta pra ninguém, não. É segredinho meu e seu. Uma cebola, apenas uma cebola de 30 gramas no caldo da massa. Gente, isso dá um sabor tão maravilhoso. Coloque a farinha aos poucos. Agora eu vou colocar ela aqui na bancada e vou sovar por uns 5 minutos. E a sova dessa massa, ela é muito fácil. Você vai trazer e empurrar com esse lado aqui da palma de suas mãos. Prontinho, pessoal, a nossa massa aqui já deu ponto. Agora eu vou pesar o peso final, 1,7 kg. Eu vou tirar aqui um pedaço de 500 gramas mais ou menos, porque eu quero ensinar uma coisa aqui para vocês. Eu vou te ensinar 2 formas de como abrir os discos das mini pizzas. Aí você vê aí qual que fica melhor para você. Se você optar por abrir dessa forma aqui, você vai colocar um pouco de farinha de trigo na bancada, colocar a massa e deixar ela descansar por 10 minutos. Deixa lá descansar por 10 minutos. Já a segunda opção, assim que você terminar de sovar a massa, você vai dividir a massa em porções de 25 ou de 30 gramas. Você escolhe aí. Eu vou dividir porções de 25 gramas. Anote isso aí no seu caderninho, porque isso é muito importante, viu, pessoal? Muito mesmo. Olha, aqui eu tenho 47 unidades com peso de 25 gramas. Lembre-se que essa porção aqui, ela está pesando 500 gramas. Se eu dividir ela em porções de 25 gramas, eu vou ter 20 unidades. Então, 47 mais 20 unidades, 67 unidades, se você optar em fazer
toda a sua produção dessa forma aqui. E aí você aproveita 100% da massa e você vai ter os seus 67 disquinhos sem sobrar nada da massa. Pegue uma porção da massa, coloque na bancada, dobre, 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 vire de ponta cabeça e faça esse movimento aqui, que significa bolear. Mas se você não sabe bolear, você está começando, pegue uma porção da massa, abra assim o mais redondinho que você conseguir. Dobre, dobre, dobre e dobre. Mais uma vez, dobre e dobre. Quando você perceber que ela já está assim, ó, com formato de trouxinha, vire de ponta cabeça e tente deixar redondinho assim. Por que eu estou lhe ensinando isso? Porque eu preciso que toda a borda da mini pizza fique redondinha. Então, tenha esse cuidado de fazer isso. Porque imagine que do jeito que ela está aqui, eu amasse e já coloque o recheio. Olha só que feio que vai ficar. Eu preciso que essa borda aqui fique redondinha. Por isso que você tem que dobrar e dobrar. Isso chama-se bolear. Olha como fica redondinha. E faça assim com todas. Se você já me acompanha aqui no canal há muito tempo, você já sabe que eu não trabalho mais com salgados. Hoje eu me dedico apenas ao canal, ensinando todas as dicas e segredos para que você não erre aí na sua produção. E às vezes as pessoas falam assim: Ediva, você não acha seus vídeos longos, não? Sinceramente, eu acho. Mas eu não vou chegar aqui e ensinar as coisas de qualquer jeito para que você erre aí. Sabe por quê? Porque eu já perdi muitos ingredientes quando eu comecei em 1900 antigamente a trabalhar com salgados. Por mais que eu participasse de cursos, sabe o que acontece? Se você não colocar a mão na massa, você não vai saber ali o seu grau de dificuldade na textura da massa, na produção, na boleagem, no recheio, em tudo. Agora cubra as porções para que elas não fiquem ressecadas e deixe descansar por 10 minutos. Essa massa aqui ela já descansou por 10 minutos. Olha só, ela já está bem relaxada. Por que você tem que deixar a massa descansar? Se você for trabalhar com a massa sem deixar ela descansar por 10 minutos, você não vai ter facilidade em abrir a massa. Olha só quanto de massa que eu tenho que amassar e deixar descansar para abrir novamente e fazer todos esses discos. Por isso que eu estou lhe ensinando desse novo jeito aqui que eu aprendi. Mas se quiser fazer desse jeito aqui, não tem problema não. Uma forma untada com um pouco de azeite. Olha só, pessoal. Observe que eu abri as mini pizzas em formato assim, ó, oval. Como que eu faço? Pegue uma porção, coloque um pouco de farinha de trigo na bancada. Quando você for abrir, você vai pressionar, vai empurrar para um lado e para o outro. Apenas isso. Vai virar de ponta cabeça, colocar mais um pouquinho de farinha e vai fazer isso aqui. Observe o formato oval, né? Fure a massa, porque isso evita que crie bolhas de ar. E escreva aí no seu caderninho. Você não precisa deixar mais a massa descansar. O momento do descanso foi aquele das porções redondinhas, elas boleadas. Mas assim você já pode rechear e colocar para assar.
E aí você vai me perguntar, e não vai pré-assar não, Edfa? Não, não precisa pré-assar. Antigamente, há muito tempo atrás, eu fazia pré-assando, mas depois, pessoal, eu fiz o teste e ficou assim, ó, perfeito. Então, todos os vídeos que você assistir aqui no canal de mini pizza, vocês não vão ver eu pré-assando a massa. Eu já monto e já levo direto para o forno. Então, escreve essa dica aí de ouro no caderninho de vocês. Ai, gente... Cadê meu like? Depois de uma dica dessa que você não precisa pré-assar a massa, eu vou esperar. Obrigada. Agora vamos rechear. A quantidade que eu uso é apenas de 1 colher de sobremesa de molho. Não preciso colocar mais do que isso. Se você está começando e não tem noção da quantidade de queijo, é de 1 colher de sopa bem cheia. Não precisa mais do que isso. Como eu já tenho noção aqui da quantidade, eu vou pegar com minhas mãos. E quando você for colocar os recheios, coloque luvas em suas mãos. Porque o recheio é uma coisa que estraga fácil, sabe, pessoal? Vou finalizar com orégano. Agora eu vou levar para assar. E o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E não coloque para assar com o forno frio. O forno já tem que estar aquecido por no mínimo uns 5 minutos, em 180 graus. E o tempo de forno, pessoal, eu não posso dizer para você o tempo que vai demorar aí, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 15 a 20 minutos. E agora eu vou levar para assar. Prontinho, pessoal. Olha só como elas estão. Lindas, perfeitas. E o cheiro que tá aqui tá maravilhoso. Escreve essa dica aí. Para tirar da forma, espere esfriar um pouco. Quando você espera esfriar um pouco, fica fácil de soltar. Olha, foi assim que eu tirei cada uma delas. Todas são maravilhosas, mas a que eu mais amo é a de calabresa e a de frango com requeijão cremoso. Gente, o sabor da massa, o sabor do frango, tudo assim, maravilhoso. O tempero do frango, o sabor da massa, tudo assim, uma combinação, não, perfeito. Vocês precisam fazer aí. E a de milho, eu comendo escondido. E se você me perguntar nos comentários se pode congelar, pode. Eu não vou mostrar aqui porque eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como você deve congelar as mini pizzas. E o preço de venda eu também não vou falar para você, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Aqui eu tenho tapetinho, aqueles tapetinhos que a gente coloca em salgados para a festa. Você vai usar eles para separar uma da outra. Vou colocar 10 dentro desse saco. Vou começar assim, ó, 2 do mesmo sabor
2 de margarita. E olha só bem de perto. Aqui eu tenho 10 unidades e 5 sabores. Coloquei 2 unidades de cada. Prontinho. E a embalagem para entregar ao seu cliente, isso daí você pode escolher qualquer uma de sua preferência. Se você não quiser usar as bobinas de saco plásticos, você pode usar a bandeja. Organiza ali 15 unidades, 10 unidades, passa o plástico filme, coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Fica muito bom também. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!